1958. Naquele ano, as empresas, as 500 maiores empresas do mundo, né, dentro da lista da S&P 500, a média das idades das empresas naquele momento era de 61 anos. E olhando agora, depois aí de mais de meia década que se passou, hoje quando a gente faz um retrato dessas empresas que estão lá nas 500 maiores do mundo, hoje a média das empresas, a idade das empresas é de menos de 20 anos. Uma coisa é fato, você pode procurar em qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de instituto, analista, conversar com quem for, de um ponto é sempre comum. A taxa de mortalidade das empresas ela tem aumentado ao longo do tempo. As empresas estão sim morrendo mais cedo. E se a McKinsey estiver correta ainda, num estudo que ela divulgou em 2016, ela falou que em 2027, 75% das empresas que estavam listadas naquele momento, em 2016, em 2027, 75% dessas empresas não existirão mais. Lavoisier já dizia, né, lá no século XVIII, que nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Talvez ele não tenha só pensado que essa transformação seria tão acelerada. No início dos anos 2000, a gente viu que não era só as transformações, mas o impacto que essas transformações, essas mudanças estavam causando, também aceleravam. E aí o Rupert Murdoch, que é um bilionário americano, ele falou essa frase que ficou bem famosa também, que o mundo está mudando muito rápido. Já não será mais o grande que vence o pequeno, mas sim o mais rápido que vencerá o mais lento. E aí nós, como seres humanos, né, racionais, razoáveis, na nossa linha de pensamento, a gente sempre procura alguma maneira de entender melhor isso, né, entender melhor esses fenômenos. Então ali no início, na década de 90, foi criado esse termo VUCA, né, para falar sobre tentar descrever aquela realidade atual que a gente vivia, que era um pós-Guerra Fria, então um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Até chegar agora no pós-pandemia, quando a gente tem uma revisão, depois já vivendo agora numa nova realidade, quando a gente começa a falar de um mundo hoje bunny, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo muitas vezes incompreensível. E quando a gente olha para essa realidade, para esses conceitos e essa realidade, uma das habilidades que mais estão sendo requeridas de nós hoje é a nossa capacidade de adaptação. E aí o Leon Magnuson, em 63, analisando lá os livros do Charles Darwin, ele fala também essa frase que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Um professor da Singularity, em um dos cursos que ele passou quando eu tive a oportunidade de estar lá, ele citou exatamente isso. Hoje, o mais importante hoje não é mais o QI somente, mas muitas vezes é o QA, né, que é o coeficiente de adaptabilidade. É o quanto a gente vai ser realmente vai conseguir se adaptar aos diversos ambientes que a gente está exposto. E aí, pensando nesses conceitos, juntando esses conceitos, lá em 1970 surge uma tendência bacana, que é a tão falada transformação digital. Essa transformação digital que hoje cada vez mais chega próximo à nossa vida, né? Que ela traz benefícios para a gente, até benefícios de acesso, benefícios de dar voz a muitas pessoas que antes não tinham voz, até democraticamente, mas muitos outros desafios também que trazem a transformação digital. E essa transformação digital, ela vem também aproximando cada vez mais esse mundo físico do mundo virtual. Então, a Accenture, no último report dela de tendências tecnológicas, ela cita essa colisão, né, essa convergência desses dois mundos. Ela fala do encontro entre átomos e bits. Então, hoje a gente começa a misturar zeros e uns com as nossas próprias moléculas, né? Então, como que isso está acontecendo? Se a gente chegar aqui no espaço do Lab Saúde, ali, a gente vai ver um pouquinho disso. E na Europa, hoje existe um projeto chamado NeuroTwin, que eles estão criando ali, são universidades e grandes corporações, criando um gêmeo idêntico, né? É um gêmeo digital,
de um cérebro humano para justamente começar a tentar prever doenças, saber quais são o que um paciente pode ter de prognóstico em relação ao cérebro que ele tem, então de doenças neurológicas, então isso para planos de saúde e também para a nossa própria evolução. E aí quando a gente olha para isso, a gente vê um ponto que é bem interessante. A transformação digital ela é guiada diretamente por um efeito que é a nossa evolução tecnológica. Só que essa evolução tecnológica ela acontece de maneira exponencial. Então, se a gente lembrar lá da lei de Moore, quando Moore, lá nos anos 50, ele falou que a capacidade de processamento que nós, seres humanos, iríamos alcançar com a tecnologia, ela dobraria a cada 18 meses. Isso é um fenômeno exponencial. E aí, esse fenômeno exponencial é exatamente o que começa a conectar o mundo Bunny à evolução tecnológica. E por quê? Quando a gente olha que tem um mundo não linear e quando a gente fala que a maior limitação da raça humana é a incapacidade de compreender a função exponencial. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente fala, nossa, realmente, o mundo não linear, então a gente está falando de uma evolução tecnológica exponencial, mas de uma dificuldade de entendimento dessa função exponencial. E aí, muitos de vocês podem falar, não, mas espera aí, eu sou bom em matemática, ou pode ter doutores em matemática aqui e falar, a função exponencial, desculpa, Diego, mas isso aí é muito fácil. Isso é uma equação, como qualquer outra, eu consigo resolver. E aí eu vou até chamar um voluntário. Tem um voluntário? Alguém? Alguém? Senão vou nomear, hein? Alguém? Algum voluntário? Juro que não vai doer. Tem um aqui? Tem um aqui? É rapidinho, vem cá, vem cá. Não precisa ter vergonha, não. Infelizmente não tem presente hoje. O Muniz chegou aqui e aumentou um pouco a régua. Sobe aqui, sobe aqui. Tudo jóia? O seu nome? Glaucio. Glaucio. Seguinte. A gente tem aqui uma folha de papel, essa folha ela tem, deixa eu colocar esse trem aqui, 0,1 milímetros de espessura. Eu queria que você dobrasse ela de formas iguais aqui, até onde você conseguir. Vamos ver quantas dobraduras você consegue aí. Por aí. Ó, a gente vai contando, então, na hora que ele... Pode ir. Fez 1, então era 0,1. Na hora que ele dobrou uma vez, 0,2. Dobrou a segunda vez, 0,4. Dobrou a terceira vez, 0,8. A quarta, 1,6. É a quinta? 3,2. Tá bom, né? Acho que tá bom. 6,4. Ótimo. Glaucio, obrigado. 6,4. 6,4 o que é? Quando a gente despreza toda essa parte da dobradura aqui, 6,4 milímetros é o que a gente consegue de altura. Ele dobrou 6 vezes. E se eu falar para vocês que quando chegar na 42ª dobradura desse papel, a gente consegue chegar até a Lua? Parece meio impossível, né? E o mais legal é que se eu dobrar 43, a gente volta da Lua. É essa confusão que a função exponencial causa na nossa cabeça. É justamente o não entendimento da função exponencial que faz com que a gente tenha dificuldade quando a gente pensa nessa evolução, porque a evolução acontece muito rápida. Então, quando o Albert Bartlett fala que a maior limitação é o entendimento, não é a função matemática em si, mas é entender que o próximo passo é o dobro do que a gente já andou, de tudo que a gente já andou. E aí, olhando para essa confusão, a gente entende que pensar linearmente não vai ser suficiente mais. A gente tem que começar a pensar de uma forma que é exponencial. E quando a gente começa a pensar de forma exponencial, a gente tem que começar a tirar um pouco dessas amarras que prendem a gente no passado. Começar a pensar realmente que não vai adiantar mais tapar o sol com a peneira, né? Tapar buraco. A gente tem que ir muito além disso.
Muito além disso, a gente se desprender realmente de velhos fantasmas que estão por aí. Então, quando a gente fala na transformação digital, não é digitalizar. Não adianta eu chegar e pegar um processo ruim e digitalizar, porque no final eu só vou ter um processo ruim digital. Então simplesmente não adianta de forma nenhuma. É que eu não vou poder falar exatamente o que a gente fala no dia a dia, né? Mas assim, se você colocar uma coisa ruim na entrada de um processo e no final, provavelmente ele vai sair uma coisa ruim depois desse processo todo, tá? Uma coisa ruim automatizada, o que não é muito inteligente. Vamos pensar nesse caso aqui, que talvez seja o case mais famoso de todos, quando fala de transformação digital, de disrupção, que é o case Netflix Blockbuster, né? Só que eu queria que vocês pensassem de uma forma diferente. Pensa se a Blockbuster, eles chegassem e tomassem a decisão do seguinte: opa, peraí, vou construir um aplicativo. Eu vou fazer um aplicativo para poder alugar o DVD. Aí o cara vai poder pegar lá o aplicativo, não é só aplicativo, desculpa, é Omnichannel. Então eu vou fazer em todos os canais, então vai estar disponível em site, vai ser tudo mobile, responsivo, 100% responsível, com baixa latência, performance ótimo. Vamos ter um time de desenvolvimento aqui, todo baseado em Scrum, Squad, tudo. CX, UX, tudo que vocês imaginarem. Para quê? Para entregar DVD. Será que ia dar certo? Ou será que eles iam chegar depois, eles iam vencer essa guerra dos streamings, ou o streaming ainda ia continuar? Então, muitas vezes a transformação, não adianta você pensar da maneira que você pensa hoje. Você tem que realmente começar a soltar todas essas cordas que te prendem. Pensar de uma maneira diferente, não é simplesmente construir um aplicativo que vai te digitalizar e vai te deixar preparado para esse novo mundo. Pensem que, quando a gente fala de transformação digital e evolução tecnológica, isso são processos, são ferramentas. O 5G, IoT, tudo isso vai ajudar muito, mas são ferramentas. Todos eles são meio, não são fim. Eu sempre fico me questionando, quando eu olho assim para operadoras, né, de internet. Hoje a gente tem que entender se vem por fibra, se vem por cabo, por onde que o cabo passa, se tem dupla redundância. Isso realmente é problema do usuário? Eu quero usar a internet. Então, como que a indústria realmente pode começar a se reinventar quando a gente pensa nisso? O que o Muniz falou, o cliente no centro de tudo. Quando a gente chega e fala, não, olha, estou te entregando em fibra. Gente, a maioria das pessoas não tem nem ideia do que é. Então, a gente tem que pensar que isso é meio, não é fim. E aí, voltando lá na lei de Moore. Quando a gente volta na lei de Moore, a gente vê ali, olhando com mais detalhe, né, que ela tem capítulos ali, né, ela tem fases. Que ela começa lá no cartão perfurado, para quem já pegou aí essa época do cartão perfurado, passando ali pelos relés, o tubo de vácuo, né, o tubo em si, transistor, até chegar nos circuitos integrados. E olhando isso, o Ray Kurzweil, que é um dos fundadores da Singularity, ele, vamos dizer assim, que ele decupou toda a parte da lei de Moore, colocando a teoria das mudanças aceleradas. Que ele fala que, na verdade, quando a gente olha essa curva exponencial, ela é feita de várias curvas S, onde eu tenho uma tecnologia que ela vai chegar até um certo ponto e depois ela vai ser substituída por outra, que vai começar mais abaixo e depois ela vai subir também, que vai chegar até no seu ponto e vai chegar uma outra, e assim sucessivamente. E aí a gente tem que começar a pensar em o que leva eu sair de uma curva S para outra curva S. A gente tem que pensar que a capacidade de adaptação que a gente está sendo requerido hoje, que a gente falou lá no início, ela está cada dia sendo mais e mais, vamos dizer assim, exigida de nós, para pensar que talvez a adaptação que a gente tem que fazer não é simplesmente pensar em se adaptar ao mundo atual, mas construir coisas novas, construir algo que nem existe ainda. E quando a gente pensa em construir algo que nem existe ainda, muitas vezes a gente é taxado de louco, de sonhador. E aí tem essa frase
do George Bernard Shaw, que toda vez que alguém falar para vocês, você é maluco, ideia maluca, né? Ideia não faz o menor sentido. Lembra dessa frase aqui, que ele diz que o homem razoável se adapta ao mundo, o não razoável tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim o progresso depende do homem não razoável. Fazer as coisas da mesma maneira que elas são sempre feitas não vão evoluir, não vão fazer com que o mundo evolua, que a gente evolua. Muitas vezes nós vamos ser sim desafiados a sair, o famoso sair da caixa, ou se existir uma caixa em algum lugar, mas sair realmente daquele status quo que a gente está. A gente vai ser desafiado a pensar de uma maneira diferente. Mas o que é o combustível para isso? O que é o combustível para conseguir dar esse salto? E aí eu fico pensando, você já imaginou alguém que fica 16 anos pintando o teto de uma igreja simplesmente porque queria dinheiro? E eu lembro muito disso de um texto do Nizanguanais que ele falava sobre Michelangelo. Ele não fez aquilo por dinheiro. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. E ele conta nesse texto dele também que tinha uma passagem ali de uma freira que cuidava de leprosos, cuidava de doentes, e um milionário texano chegou para a freira e falou: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu para ele: meu filho, eu também não. Então tem muita coisa, isso não é uma apologia à pobreza, não é uma apologia a nada, mas dinheiro é consequência. O que move o mundo é o pensar em realizar. Pensar em fazer fortuna gera muito menos do que o pensar em realizar. O pensar em realizar, ele realmente faz fortuna. E aí esse combustível que faz a gente saltar de uma curva S para outra, a gente dá um nome de MTP, que é o propósito massivo transformador. O propósito massivo transformador é o que realmente faz a gente começar a pensar nos nossos sonhos, pensar no que a gente quer como empresa, como pessoa. Ele tem que ser ousado, ele tem que ser transformador, como o próprio nome diz, ele tem que inspirar ações para que realmente as ações aconteçam cada vez mais. Pessoas e empresas que possuem o seu propósito massivo e transformador, elas quebram paradigmas, quebram barreiras. As pessoas e empresas que possuem um propósito transformador e massivo, elas são exponenciais. E pessoas e empresas que são exponenciais, elas não crescem 10%, elas crescem 10 vezes. E aí eu deixo para vocês essa frase aqui, que é: nunca deixe de saber onde quer chegar. Mude o percurso se necessário, não se prenda a caminhos passados. Aproveite a jornada e, se precisar, altere o destino e comece tudo de novo. Para que um dia a gente consiga falar que os verdadeiros unicórnios não vão ser aquelas empresas só que têm um valuation de $1 bilhão, mas sim aquelas pessoas e empresas que impactam positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Obrigado, pessoal. Oi. Opa. Muito obrigado, Diego. Fiquei até ali parada eternamente te ouvindo, muito interessante. Queria te convidar aqui para sentar com a gente para o nosso momento de perguntas. Toma uma água, dá um descanso aí dessa explanação toda. O que vocês acharam, galera? Vocês gostaram? Acharam maneiro? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A hora é agora. E enquanto a gente faz as perguntas, a gente tem um presente para você, Diego. Opa. Que é a facilitação gráfica que a nossa equipe ali está montando. A equipe dá um alô ali, um tchauzinho. Que é uma forma da gente assimilar, né? Através de desenhos, através de colheita de informação, enquanto você fala melhor o que foi dito. Então vai ficar de presente, mas o presente é daqui a pouco. Ótimo. Vamos às perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É só levantar a mão que o microfone vai até você. Temos uma pergunta ali. Por favor.
Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde. Sou Yuri da Bahia e eu tenho um amigo que efetivamente fez um site da Blockbuster que, para variar, não deu certo. E não é o caso daquele amigo, não, é um amigo de verdade. Muito bom. Mas já que a gente não pode se amarrar ao passado, como a gente se orienta para esse futuro, para essa criação do que a gente não conhece ainda? Yuri, obrigado pela pergunta. Tem, assim, nos últimos anos eu venho acompanhando bastante esses estudos de futurismo e tudo. Tem muitas coisas, tem muitas ferramentas hoje que existem para poder acompanhar os sinais fracos, sinais mais fortes e acompanhar essas tendências. Eu sou muito, assim, não é que eu sou cético, mas na verdade eu continuo olhando a tecnologia como ferramenta. A gente tem hoje a inteligência artificial generativa, que é o mais falado de todos. Quando a gente pensa no 5G, no próprio IoT, são tendências que vêm e vão e que fazem parte realmente da nossa vida. Mas como aplicar isso, esse para mim é o cerne da questão. E esse talvez seja o mais difícil da gente conseguir traduzir. Hoje eu considero, depois de uma experiência que eu tive, principalmente à frente do chapter da Singularity aqui no Rio, eu vi que uma das coisas que mais faz falta é diversidade de pensamento. Normalmente a gente tem a área de tecnologia separada da área de negócio. Hoje a gente começa a ver esses mundos se falando um pouco mais. Então a área de negócio se aproximando da área de tecnologia. Mas precisa ainda chegar num nível que a gente tenha mais pessoas junto conversando. E aí sim a gente conseguir identificar as necessidades para ir surgir com uma solução. Hoje eu ainda vejo isso muito separado, então assim, as discussões são muito separadas, e quando você vai fazer uma transformação, normalmente quem está decidindo a transformação é uma pessoa que não utiliza aquilo. E aí no final das contas realmente você tem uma frustração lá na frente, porque fala, nossa, a ferramenta é tão boa, mas não foi aproveitada. Olha, ninguém conversou com quem faz, ou quem vai ser o cliente. Então para mim isso vale inclusive para a gente, quando a gente pensa em algo, quero construir algo para impactar a cidade. Você tem que ter diversidade de pensamento. Você tem que ter as pessoas que estão lá realmente lá na ponta, fazendo, colaborando e participando ativamente. Então aí sim, conceitos de metodologia ágeis, quando a gente pega todo mundo junto, todos os interessados juntos, discutindo e com autonomia, para mim é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje. Massa. Alguém teria mais alguma pergunta? Opa, temos uma ali. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo falar aqui com a gente. Você acabou de falar de diversidade de pensamento e eu lembrei lá no início da palestra, você falando do coeficiente de adaptabilidade. Tem muito a ver uma coisa com a outra, eu entendo, porque no dia a dia a gente nem para pensar o quanto a gente é adaptável, só que a rotina não permite, né? Na verdade, nem sei se é uma pergunta, é um comentário que eu estou fazendo, sim. Não sei se você quer explorar. Obrigada. Obrigado, Andréia. Sim, eu vejo tanto essa questão de adaptação, nós somos seres totalmente adaptáveis, né? A gente tem um índice alto de adaptabilidade, mas muitas vezes a rotina nos mata. Eu vejo, quando a gente traz isso para um âmbito de empresa, eu acho que quando a gente olha para metodologias que falam sobre como a gente vai pensar em linhas diferentes, ela tenta separar ali do dia a dia, né? Então, se você tenta fazer uma construção, uma transformação associado ao dia a dia, normalmente aí é o que o Peter Drucker fala, né? A cultura come toda a estratégia de café da manhã, né? Sim. Porque realmente você acaba inserindo uma cultura que não é fácil de adaptar uma cultura inteira. Então, ter vertentes e ter alternativas para que isso seja, que a gente consiga sair de uma zona de conforto, mas que isso não atrapalhe o nosso dia a dia, acho que é essencial criar esses ambientes que sejam diversos, que possam ter falha. Então, a gente ainda é muito ruim, principalmente eu acho que no Brasil, para assumir falhas, né? Ter um espaço para falha, então a gente tem que criar ambientes propícios para isso. Total. A gente tem espaço para mais uma pergunta. Alguém desejaria fazer uma pergunta? Opa, temos ali a última pergunta, lembrando que o Diego vai seguir lá para o nosso lounge Papo Reto, que já está sendo ali sonorizado por Empolgas 9, porque já a gente tem lá no Palco Sesc, então a gente já está se encaminhando para o final. Vamos lá? Última Diego, pergunta? Inspiradora a sua palestra,
queria te agradecer. Obrigado. Sabendo que a transformação digital ela não tem volta, como é que a gente equilibra esse avanço estrondoso e nos aproximar desse propósito maravilhoso, massivo, permanente, focando nas pessoas? Como? Olha, eu acho que se eu tivesse a resposta, eu tava um pouquinho melhor até. Eu acho que o desafio é constante e é diário. Tá? Assim, até como eu acabei de falar, acho que criar ambientes e alternativas que você consiga conviver com os dois mundos, vamos dizer assim, simultaneamente, é essencial. As empresas, de uma certa maneira, elas hoje, quando a gente vê os caminhos do ESG, o protagonismo que o ESG hoje acaba se tornando nas empresas, elas vão abrindo espaço. Mas, de novo, o resultado de uma empresa de capital aberto no final é realmente o resultado que está importando lá na bolsa, o quanto de revenue eu tenho. Então, como realmente começar a ter métricas diferentes, começar a se discutir isso, mas algo que não atrapalhe essa principal cadeia que a gente tem, acaba sendo a criação desse paralelismo para que um dia, quem sabe, a gente consiga inverter. Mas hoje eu só vejo isso funcionando de forma paralela. Ainda difícil aproximar e conviver os dois mundos ao mesmo tempo.